Obrigado ao Grupo de Estudos pelo convite e pela apresentação, Sr. Pedro. E, e vou, sem mais delongas, prosseguir com aquilo que me foi pedido para falar, injustância cardíaca no doente com doença coronária documentada. A primeira coisa que queria dizer é que quando vi este tema fiquei com a sensação que tinha saído a fava da mesa redonda. Porque realmente é preciso dizê-lo, e queria dizer logo à partida, para que não haja ambiguidades, é que a doença cardíaca, no doente com doença cardíaca documentada, não é geralmente a melhor opção. E gostava que isto ficasse bem claro, sobretudo para os colegas mais novos. E como vimos, como o Dr. Helder nos mostrou muito bem, em doentes com doença coronária conhecida nos vários cenários, geralmente é considerado inapropriado ou incerto, com a possível exceção com exceção realmente dos doentes com bypasses. Bom, o que é que tenciono falar? Em primeiro lugar, recordar porque é que a angiotensão cardíaca não é a melhor opção neste grupo de doentes. Depois falar de uma série de exceções ou de áreas de incerteza, como seja a avaliação de bypasses, a avaliação de stents e a avaliação pré-intervenção coronária percutânea ou revascularização cirúrgica, e depois falar de algumas perspectivas futuras. Porquê é que a angiotensina não é de facto a melhor técnica nestes doentes? Porque, como é evidente, é um teste meramente anatómico, pelo menos por enquanto, e que não dá informação sobre a repercussão isquémica das lesões que encontramos. E nestes doentes é claro que a questão muitas vezes não é saber se tem ou não doença, é saber se ela causa isquemia ou não. E depois, por esta razão que é muito importante, porque a resolução espacial é ainda insuficiente para quantificar estenoses com exatidão. E muitas vezes temos estas imagens que nos deixam um bocadinho atrapalhados. E portanto, tudo isto para dizer que a angiotensão cardíaca neste contexto está fora da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? São aqueles doentes que têm probabilidade intermédia ou baixa e nos quais tem um valor preditivo negativo muito elevado. E, portanto, aqui está o tal gráfico. A correlação com a angiografia invasiva, com o grau de estenose por TAC versus o grau de estenose por coronariografia é bom, mas não é perfeito. É preciso lembrá-lo. E talvez mais importantíssimo, como disse o Dr. Helder, a correlação com a fisiologia, aliás, tal como acontece com a angiografia invasiva, também está longe de ser perfeita. Então, que exceções, que lugar para a angiotensina nestes doentes? Em primeiro lugar, bypasses. Bypasses são relativamente fáceis de fazer, geralmente conseguimos imagens relativamente bonitas como esta. Conseguimos identificar quais são os bypasses, aqui uma malha interna esquerda, vai aparecer aqui uma safena para DP, depois uma safena para obtusa marginal, e portanto é uma indicação relativamente boa. Conseguimos geralmente imagens diagnósticas, vemos que aqui o bypass não tem problemas nenhuns. Os bypasses também, este é outro doente com uma área interna para o M também, não tem quaisquer problemas. E portanto é uma avaliação relativamente fácil. Qual é o ponto fraco? O ponto fraco prende-se geralmente com a avaliação da circulação nativa. Peço perdão, acho que saltei um slide. Talvez não. Bom, a qualidade diagnóstica para os bypasses, falando estritamente dos bypasses, é excelente. Com sensibilidades e especificidades muito próximo dos 100%. Isto se pensarmos nos enxertos. Agora, também há enxertos e enxertos. Os venosos são geralmente os mais fáceis, porque têm grande calibre, geralmente 3 a 4 mm, são pouco móveis e quando têm doença, ela é geralmente pouco calcificada. Portanto, aqui é muito fácil. Torna-se um bocadinho mais difícil nos bypasses arteriais, porque o calibre tende a ser menor, sobretudo há os clipes metálicos, que provocam algum artefacto, e as anastomoses são geralmente mais pequenas e mais difíceis de avaliar. O grande problema, como vos disse, está na circulação nativa. Porque tem geralmente pequeno calibre, doença muito calcificada, doença difusa e é também mais suscetível a artefactos de movimento. E é aí realmente que o problema surge. E há alguns estudos que avaliaram este problema. A percentagem de segmentos não avaliáveis anda à volta dos 10%. Estamos a falar de artérias não pontadas e segmentos distais às pontagens, portanto, que são clinicamente relevantes. É isto que nós queremos saber. A percentagem de segmentos não avaliáveis anda à volta dos 10%, embora isto seja sempre muito subjetivo. E as sensibilidades e especificidades descem dos valores próximos dos 100 para valores que andam nos 80 e muitos. Enfim, que ainda assim são bastante razoáveis, mas claro que não são tão bons como nos bypasses. O segundo ponto de que o Dr. Helder já aflorou é a questão da avaliação de stents. Porquê que os stents são difíceis de avaliar? Este é o principal culpado, são os artefactos de volume parcial. Como os stents são metálicos, são muito densos, tendem a provocar este artefacto, que é chamado artefacto de volume parcial, que não cabe aqui explicar. Também outros artefactos de endurecimento de raio-x e também tem uma grande sensibilidade a artefactos de movimento coronário. O movimento coronário é um inimigo da imagiologia cardíaca neste contexto
e então se o movimento coronário calha numa zona de stent, então ficamos com um borrão e é francamente difícil de avaliar. E, portanto, temos situações aqui que são, enfim, virtualmente impossíveis de avaliar, até situações como, por exemplo, este stent, que é relativamente fácil. Aqui outros exemplos. Como vos vou mostrar à frente, o mais importante de tudo é o diâmetro do stent, o seu calibre. Os stents do tronco comum geralmente são fáceis de avaliar. Aqui temos um stent muito curtinho. Aqui temos, este é o mesmo stent com duas reconstruções diferentes. Esta é específica para avaliar stents. Enfim, tem um bocadinho mais de ruído, mas é mais fácil de avaliar. E vemos que aqui que o stent está perfeitamente patente e sem restenose. Cá estão as mesmas imagens. E realmente o tamanho importa. A percentagem de stents avaliáveis, quando o calibre é superior ou igual a 3,5 mm, é virtualmente 100%. Pelo menos foi 100% neste estudo. Quando é de 3 mm, 80%. Mas quando temos stents inferiores a 3 mm, então já a grande maioria são não avaliáveis. E, portanto, que fatores é que influenciam a avaliabilidade de um stent? Em primeiro lugar, e por isso é que eu pus aqui muito grande, o diâmetro. Em segundo lugar, o diâmetro, em terceiro lugar, o diâmetro. E depois a espessura das malhas do stent, sendo que uma espessura superior a 140 micrômetros é frequentemente não avaliável, mas os stents modernos têm espessuras muito inferiores a esta. E a composição metálica, enfim, não sou a pessoa mais balizada para falar disto, mas os de ouro já não se usam, mas os de aço são razoáveis, cobalto e crómio são francamente melhores. Qual então a cuidado diagnóstica na JTC neste contexto? Temos uma meta-análise relativamente recente, com 14 estudos, em que a prevalência de restenose intrastente foi de 20%. E aquilo que verificamos é que se excluirmos os stents não avaliáveis, portanto 11%, temos valores de sensibilidade e especificidade muito bons, 90% e 91%. Mas se considerarmos todos os stents em conjunto, portanto sem excluir aqueles que são considerados não avaliáveis, então aí estes valores descem para a casa dos 80%. Portanto, para resumir esta parte, a avaliação de stents é possível geralmente dizer se estão patentes ou se estão ocluídos. É possível avaliar a restenose em stents de calibre igual ou superior a 3 mm. E outra indicação será avaliar a posição do stent em lesões osteais, como é o caso deste stent do tronco comum que saía para a raiz da aorta. Não é geralmente possível avaliar restenose em stents com menos de 3 mm e avaliar subexpansão ou maloposição também não é possível. Portanto, o que é fulcral é uma adequada seleção dos doentes para podermos ter bons resultados. Passava então a falar da avaliação pré-revascularização. Também há vários estudos que estudaram qual é a probabilidade de sucesso ou insucesso do tratamento de oclusões crónicas totais, uma vez que a angiografia invasiva aí está limitada por ser uma mera luminografia, e a TAC pode ter algumas vantagens. E os preditores que geralmente são encontrados são o comprimento da oclusão, a angulação ou tortuosidade, o coto da oclusão e, sobretudo, isto é que é muito importante, penso eu, o grau de calcificação, com vários parâmetros para avaliar, que é, digamos assim, a característica mais consistente nos vários estudos já efetuados. Qual é a utilidade potencial neste contexto? Em primeiro lugar, decidir ou não fazer o procedimento. Avaliar o risco versus a probabilidade de sucesso. Depois, em segundo lugar, planear e efetuar o procedimento. Pode ser importante para decidir uma abordagem antrógrada versus retrógrada, por exemplo, para a escolha de fios-guia, até mesmo para a escolha do tamanho e calibre do stent. Só alguns exemplos. Este foi uma JTA que nos foi solicitada precisamente para este fim, e a nossa resposta foi: é uma oclusão longa, muito calcificada, enfim, tentem não se meter nisso. E este é um caso, também que penso que é engraçado, uma mulher de 68 anos, diabética, com doença arterial periférica, com queixas anginosas, tinha um eco de stress positivo, em que foram efetuadas 2 tentativas de cateterismo sem sucesso, uma por via femoral, outra por via radial. Não se conseguiu cateterizar a senhora, tinha doença arterial grave. E aquilo que verificámos foi que realmente tinha uma oclusão da descendente anterior, mas que o vaso distal era bom e pontável. Doença muito significativa da CX, mas com uma OM boa e pontável. Mesma coisa na coronária direita, ocluída, mas com uma DP perfeitamente pontável. E aqui vivíamos por onde é que se fazia a circulação colateral, fazia-se por uma aguda marginal, até chegar à DP. E, felizmente, o cirurgião confiou em nós, e a doente foi operada e colocou 3 bypasses sem complicações, teve alta uma semana depois. E nunca fez cateterismo. Claro que é um caso limite, não é? Algumas perspectivas futuras. Muito rapidamente. Seria bom, o que é que eu gostaria de ter no sapatinho no próximo Natal? Poder caracterizar as placas de ateroma, já se falou um pouco disto hoje, e avaliar a perfusão miocárdica. As placas de ateroma, isto é particularmente importante.
Porque sabemos que, embora aquelas que têm uma porcentagem de estenose maior sejam aquelas que têm maior risco de complicação, a verdade é que as placas que provocam pouca estenose são muito mais frequentes do que as outras. E, portanto, são, em termos absolutos, aquelas que mais provocam síndromes coronários agudos. Na AngioTac, nós caracterizamos habitualmente a placa de uma forma simples, dizemos se é calcificada, se é fibrolipídica ou mista. Nesta artéria temos os três tipos. E, enfim, depois avaliamos o grau de estenose, como é evidente, mas ainda não sabemos dizer, ou não sabemos prever que placas é que é mais provável em que instabilizem no futuro e que sejam responsáveis por síndromes coronários agudos. Enfim, começamos a aproximar-nos disso. Como é este caso, uma lesão muito significativa numa descendente anterior e aqui de uma coronária direita, e qual delas é que era instável, enfim, nós por aqui não sabemos dizer, eu digo-vos, era esta, foi responsável por síndrome coronário agudo, enquanto que esta doença crítica ostial não gerou nenhum síndrome coronário agudo. As características de risco, realmente, que foram apontadas neste estudo que já foi aqui citado, com mais de 1000 doentes, são a baixa densidade da placa e o remodeling positivo, e, de facto, nos doentes que têm estas duas características, são as placas que têm estas duas características, 22% delas geraram um síndrome coronário agudo durante o follow-up de pouco mais de 2 anos. Só uma das características, 3,7%, e nenhuma das características, quase nada, e sem placas, claro, um excelente prognóstico, como sabemos. Mas isto deixa muitas questões em aberto. Serão estas as placas que causam morte e infarto ou só angina instável? E há um estudo, o estudo PROSPECT, com coronariografia invasiva, que também nos levanta muitas questões. Por outro lado, como identificar os indivíduos em risco? Contactos seriados, isso põe um problema importante de radiação. E que fazer aos doentes com placas vulneráveis? Pôr stents profiláticos? Fazer dupla antiagregação? Doses máximas de estatinas? Todas as anteriores? Pura e simplesmente não sabemos. O último item é a avaliação da perfusão miocárdica. E acho que vamos falar mais disto esta tarde, ainda bem. Estou com alguma expectativa. O princípio é essencialmente o mesmo que se utiliza na ressonância de stress, perfusão. Injeta-se o contraste, um bolus de contraste, e avalia-se a chegada do contraste ao miocárdio. E a lógica é que o miocárdio isquémico, na zona isquémica, o contraste vai chegar mais tardiamente e em menor quantidade do que no miocárdio normal. Isso implica, como é evidente, fazer um stress vasodilatador, que é habitualmente feito com adenosina, implica um protocolo um pouco mais complexo e com maior dose de radiação, que é uma das desvantagens. Portanto, possíveis vantagens desta estratégia que começa a despontar é permitir a visualização da anatomia e da perfusão coronária no mesmo exame, no mesmo doente. É possível que a elevada resolução espacial possa permitir detecção de pequenas áreas de isquemia, portanto possa ser bastante sensível, e é um exame rápido, muito mais rápido do que uma cintigrafia. Desvantagens são a dose de radiação. Se utilizarmos as duas partes do protocolo, ela já é relativamente elevada. O volume de contraste e o dado que é necessário utilizar. A possibilidade de haver artefactos que gerem falsos positivos, a incapacidade de quantificar fluxos, ser muito dependente do timing do bolus e de contraste, portanto ser exigente em termos de execução técnica, e a necessidade de aparelhos de última geração que tenham uma grande cobertura espacial e elevada resolução temporal. E era tudo o que tinha para vos dizer. Muito obrigado.